Oi, gente, tudo bem com vocês? A nossa videoaula hoje vai ser sobre esse centro de mesa. Esse centro de mesa eu dei o nome para ele de folha por causa do formato, tá? Mas você pode estar usando ele também como tapete, que vai ficar legal também. A medida dele ficou 80 centímetros de comprimento por 44 centímetros de largura. Eu usei para fazer essa peça o fio da Eco Brasil de numeração 6, a cor é o verde bandeira, e usei a agulha 3,5 milímetros. Gastei 310 gramas para fazer esse trabalho nesse tamanho. E a medida dele eu já disse para vocês, né? 80 por 44 centímetros. Caso você precise dele maior, se a sua mesa for maior, você precisa ele um pouco mais comprido, bem aqui vai ser aonde você vai aumentar. Então, já vou explicar para vocês aqui agora no início. Você vai fazer essa carreira aqui com 40 pontos altos. Eu vou explicar, você vai entender. Nessa carreira aqui é a nossa primeira carreira. Então, eu faço toda essa volta, toda essa parte. Depois, eu começo daqui de novo e repito ela por mais uma vez, com 40 pontos. Se você quiser fazer maior, é só você aumentar mais carreiras. Ao invés de você colocar 2 carreiras apenas de 40 pontos altos, você vai colocar 10 carreiras, 15 carreiras, a quantidade que você preferir. Vai mudar um pouco no formato do desenho, vai mudar um pouquinho, porque uma parte aqui, ó, mais ou menos uma largura assim, se você quiser dessa largura, vai ficar reto depois que vai afunilando. Mas não vai deixar seu trabalho menos bonito, vai ficar lindo da mesma forma, tá bom? A forma de fazer é a mesma forma, não vai alterar nada, o bico não tem contagem para você alterar nada, tá? Só você seguir esse passo a passo. Eu espero que vocês gostem da aula. Caso você queira ele menor, só fazer em numeração menor. Tanto você pode usar o fio 4, quanto você pode usar Anne, só porque aí vai ficar bem menor, tá? Mas a forma de fazer é a mesma, você mudando a tensão do fio, aliás, a numeração do fio, você vai ter uma peça aí totalmente diferente, tá bom? Então, gente, é esse o nosso passo a passo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Aqui, para dar início ao nosso trabalho, eu já fiz aqui a minha alcinha inicial. E aqui eu vou fazer 51 correntinhas. Não vou apertar muito, mas também não vou deixar muito larga não, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo as minhas 51 correntinhas. Quando eu chegar nas 51, eu volto com vocês. Aqui eu já terminei aqui o meu cordão de correntes com as minhas 51 correntinhas, tá? Vou laçar aqui o meu fio, vou voltar, vou contar 3 correntinhas aqui e vou introduzir a minha agulha na 4ª correntinha. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Na 4ª correntinha, eu vou colocar aqui, ó, pegando apenas uma perninha aqui, ó, apenas uma alcinha, eu vou colocar aqui um ponto alto. Lembrando, contei 3 correntinhas para trás e introduzi a minha agulha na 4ª correntinha, a partir da agulha, tá bom? Fiz aqui um ponto alto. Vou fazer aqui 2 correntinhas, laço meu fio novamente, vem na mesma correntinha que a gente colocou aqui, esse ponto alto, e vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui vai ficar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Olha só como que ficou. Ficou assim. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Laço meu fio. Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, ou seja, eu pulei 3 correntinhas, né? Vou fazer aqui um ponto alto para cada correntinha, até eu ter o total de 40 pontos altos, sendo um ponto alto para cada corrente, tá? Então, eu vou fazer aqui os meus 40 pontos altos e volto novamente com vocês, tá? Então, aqui, ó, já fiz os meus 40 pontos altos, um para cada correntinha de base. Vou fazer agora aqui 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, vou pular 3. Na última correntinha aqui, ó, eu vou colocar um leque de 2 pontos altos. Então, primeiro ponto alto.
segundo, né? 2 correntinhas e no mesmo lugar vou colocar aqui mais 2 pontos altos. Eita, que escapou aqui. Então, olha só como que ficou. Ficou assim, ó. Um leque aqui na pontinha de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Lembrando que esse primeiro ponto aqui são aquelas 3 correntinhas que a gente fez e voltou aqui na 4ª corrente, tá? Fiz 3 correntinhas aqui de separação, pulei 3 correntinhas de base e fiz uma sequência de 40 pontos altos. Aqui, eu fiz 3 correntinhas aqui de separação, saltei aqui 3 pontos de corrente e na última correntinha aqui, na 4ª corrente, eu coloquei 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, ficou um leque aqui e o outro aqui, né? Então, agora o que eu vou fazer vai ser fazer 1, 2 correntinhas, viro o meu trabalho aqui e venho aqui dentro do meu espaço aqui, do leque, e aqui eu vou fazer outro leque. Sempre aqui vai ser leque, tá? Leque sobre leque. 2 correntinhas e vou colocar aqui, completando aqui o meu leque. Então, olha só como que ficou. Subi 2 correntinhas aqui, né? Fiz 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Continuo novamente com 3 correntinhas. Laço meu fio. Aqui, ó, eu vou pular esse primeiro ponto. No segundo ponto, eu vou introduzir o meu fio, a minha agulha, e vou fazer um ponto alto. Vou seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto até quando tiver faltando apenas um ponto aqui, ó. Então, eu sempre vou deixar sem fazer aqui um ponto alto no início e um ponto alto aqui no final, tá? Vou fazer essa quantidade aqui de pontos altos toda que não precisa nem contar, tá? Quando tiver faltando apenas um aqui, eu volto novamente com vocês. Aqui, eu já fiz os meus 38 pontos. Por que 38? Porque na nossa carreira anterior tinha 40, e aqui, ó, eu diminuí 2 pontos, porque eu diminui um no início e o outro aqui no final, eu deixei sem fazer também, tá? Aqui agora, eu vou fazer 3 correntinhas, como a gente já estava fazendo antes. 3 correntinhas, laço meu fio, venho aqui pra dentro do leque e faço aqui outro leque. Vai ser sempre leque sobre leque, tá? 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Aqui, eu vou subir 2 correntinhas, laço meu fio e vou virar aqui o meu trabalho. Virei, vou pra dentro do meu leque aqui e faço outro leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntinhas novamente. E aqui, ó, vou pular esse primeiro ponto alto aqui e venho no segundo ponto alto e faço aqui ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no final, faltando um ponto apenas, tá? Então, se aqui, nessa carreira anterior, eu tive 38 pontos, nessa aqui agora, eu vou ter apenas 36 pontos, tá? Então, aqui eu vou fazendo, desculpa aqui. Aqui eu vou fazendo até chegar lá no final, faltando apenas o último ponto para ser completado. Vou fazer o meu aqui ponto sobre ponto, sem segredo nenhum, não tem mistério. E volto novamente com vocês para a gente estar dando sequência. Completei aqui os meus 36 pontos altos, né? Deixando aqui o último sem fazer.
E aqui eu faço mais 3 correntinhas, laço meu fio e aqui eu vou colocar leque sobre leque. E 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Aqui eu vou subir 2 correntinhas, viro aqui o meu trabalho e vou continuar aqui colocando leque sobre leque. Então, 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Coloquei aqui os 2 pontos altos e aqui faço 3 correntinhas, laço meu fio, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no final, novamente. Quando tiver faltando apenas um ponto, eu volto novamente com você. Então, aqui, eu já fiz aqui os meus pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no penúltimo ponto. Então, no último ponto aqui, eu não vou fazer ponto alto, não. Vou fazer aqui as minhas 3 correntinhas. E aqui, laço meu fio, venho pra dentro do leque e faço aqui o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Tudo naquele intervalo de 2 correntes que a gente fez no leque, né? Da carreira anterior. Então, aqui, 2 pontos altos. Vou subir aqui 2 correntinhas para dar altura, né? Para eu poder virar aqui o meu trabalho e começar tudo novamente. Então, leque dentro de leque. Meu leque vai ser sempre 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Esse vai ser sempre o meu leque, tá? Tanto dessa parte aqui no início quanto no final, tá? Aqui eu faço 3 correntinhas e venho aqui para os meus pontos altos. E aqui eu vou pular aqui o meu primeiro ponto alto e vou colocar aqui o meu ponto alto no segundo ponto. Vou fazer aqui toda a minha carreira aqui com pontos altos e não vou fazer o último ponto. E já volto novamente com vocês. Aqui, então, já cheguei aqui, não fiz o meu último ponto aqui, como eu instruí vocês. Aqui eu vou fazer as 3 correntinhas, igual eu fiz lá no início da carreira, e aqui eu vou fazer o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Então, agora, eu vou instruir vocês como fazer as próximas carreiras, tá? Vocês perceberam que aqui, ó, o nosso trabalho vai fazendo esse sentido, porque a gente tá diminuindo um ponto aqui e um ponto de cá, né? Um ponto de cada lado. Então, o que eu vou fazer vai ser seguir as mesmas carreiras, fazendo da mesma forma. O leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, as 3 correntinhas aqui, sempre vai ser isso no início da carreira. E aqui, cada carreira que você for fazer, você vai diminuir um ponto no início e um ponto no final, tá? E aqui vai ser ponto sobre ponto, como a gente tem feito aqui mesmo. Aqui eu vou continuar colocando 3 correntinhas e leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Lembrando que todas as vezes que você for passar para a próxima carreira, você vai ter que subir aquelas 2 correntinhas aqui, ó, para você fazer o próximo leque, né? Todas as vezes que você for passar para outra carreira. Então, você vai seguir aqui colocando leque dentro de leque, que é o leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. Então, eu não vou fazer mais aqui, vou só explicar para vocês como que vocês vão fazer, tá? Então, você vai perceber que o seu trabalho vai tomando esse formato. Quando você chegar na carreira que tiver esse leque aqui, de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 3 correntinhas, apenas 2 pontos altos aqui, e
3 correntinhas e mais o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, eu volto novamente com vocês. O nosso trabalho vai pegar esse formato aqui, tá? É isso que tem que acontecer com ele. Quando você chegar nessa carreira de leque, 2 pontos altos e leque novamente, separados por 3 correntinhas de um lado e 3 do outro, eu volto novamente, que aí a gente vai estar seguindo juntos, tá? Então, gente, voltei aqui para mostrar para vocês como que tá ficando, tá vendo? Seguiu aquele formato que eu disse para vocês, que ia afunilando, né? Aqui, ó, contando dessa primeira carreira aqui, até chegar nessa carreira aqui, eu tenho 20 carreiras, tá? Aqui, ó, eu subi as 2 correntinhas e fiz o leque dentro do leque, de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. Aqui, eu fiz as 3 correntinhas. E bem aqui nesse ponto, eu vou laçar aqui o meu fio e venho aqui, ó, entre os 2 pontos. Não é em cima nem desse ponto e nem desse, é no meio, tá? E vou fazer aqui, desculpa, deixa eu laçar aqui o meu fio. Venho aqui no meio e faço um ponto alto. Vou fazer aqui mais 3 correntinhas, laço meu fio e venho fazendo leque sobre leque. O leque que a gente estava fazendo antes, que é de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui, já fiz, vou subir 2 correntinhas, vou virar aqui o meu trabalho. E vou continuar aqui colocando leque sobre leque. 2 correntes, mais 2 pontos altos. Aqui, eu não vou fazer corrente, laço meu fio e venho para o próximo leque, tá? E faço leque sobre leque novamente, só que sem ponto alto e nem correntinha. Só vou unir para fazer essa ponta, tá vendo? Olha como que fica. Aqui eu vou fazer uma corrente e vou cortar aqui o meu fio. E o nosso trabalho ficou assim. Olha só, já tá ficando bem grande já para mostrar, né? Então, ficou dessa forma, tá? Agora, o que eu vou fazer vai ser vir aqui pro nosso trabalho aqui pra gente tá colocando o nosso fio. Já vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Aqui, eu já fiz aqui a minha laçadinha inicial e venho aqui, ó, bem no pezinho daquele primeiro leque que a gente fez, naquela primeira correntinha. Tá vendo aqui, ó, bem no pezinho? Olha só. Olha só, bem no pezinho, né? Então, aqui agora, eu vou introduzir a minha agulha, vou buscar o meu fio aqui e vou subir 3 correntinhas. Desculpa, 3 correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer outro leque. Subi 3 correntinhas que vai me valer como um ponto alto, fiz mais um ponto alto, 2 correntinhas e volto no mesmo lugar para me completar o meu leque. E faço mais 2 pontos altos. Olha só. Lembrando que isso daqui tá daquele lado direito mesmo, tá? Então, aqui agora, vou fazer 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Laço meu fio e aqui, ó, eu venho naquele primeiro ponto, que eu não vou saltar ponto nenhum, tá? Então, essa carreira aqui vai ser espelho daquela primeira carreira que a gente fez no trabalho. Então, aqui eu vou colocar os 40 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Então, eu vou seguir colocando aqui os 40 pontos altos, não pulando nenhum ponto, não deixando de fazer nenhum também. Quando eu tiver com os 40 pontos, eu volto novamente com vocês, tá? Terminei aqui os meus 40 pontos, agora venho aqui fazendo 3 correntes. Essa corrente aqui ficou muito larga, deixa eu ajustar ela mais. Aqui, 1, 2 e 3.
laço meu fio e venho aqui, ó, no pezinho desse leque e vou fazer aqui mais um leque, igual a gente estava fazendo antes, né? 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Vou subir as 2 correntinhas, vou fazer aqui o meu leque e as 3 correntinhas e volto, porque isso aqui não tem segredo, né? Fiz aqui, então, o meu leque, subi as 3 correntinhas, fiz o leque de 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos e as 3 correntinhas. Agora, aqui, a gente vai começar aquele mesmo processo. Pula o primeiro ponto aqui no início e o último ponto aqui no final. Vou continuar fazendo aquela mesma sequência. Então, vou pular aqui, venho no segundo ponto e faço um ponto alto. E vou colocar um ponto alto para cada ponto de base até quando chegar aqui, faltando apenas um ponto, que eu vou deixar um ponto aqui sem fazer. E volto novamente com vocês, já com o nosso leque pronto aqui também, tá? Aqui, gente, eu disse que eu ia fazer já o leque, mas para não restar dúvidas, eu achei melhor voltar aqui com vocês, né? Para mostrar como que a gente tá fazendo. Então, deixei aqui o primeiro ponto aqui, sem fazer, e também o último ponto aqui. Aqui, eu vou fazer as minhas 3 correntinhas, como a gente estava fazendo, e leque sobre leque. Então, se você prestar atenção, você vai ver que agora vai ser a mesma coisa que a gente estava fazendo antes, né? Não vai ter alteração de nada. Você vai afunilar ele, o formato dele vai ficar da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Então, aqui eu terminei o meu leque, subi as 2 correntinhas. E aqui eu vou colocar mais leque sobre leque. Então, o nosso trabalho vai ser esse, tá? Você vai só seguir a mesma coisa que você fez aqui, ó. Deixando um ponto do lado de cá sem fazer. Um ponto no início e um ponto no final, né? Pra ficar mais fácil de entender. Sem fazer, você vai fazendo isso em todas as carreiras. Sempre deixando um no início e outro no final, sem completar. Até você chegar igual a gente fez aqui. Eu vou terminar a minha, dessa outra parte aqui. Da mesma forma, você vai encerrar aqui, ó, com um leque sem intervalo de corrente, nem ponto alto. Você vai passar para o outro leque e vai completar aqui o leque do outro lado e vai cortar. Aliás, não precisa nem cortar o fio, não, tá? Não precisa cortar o fio, que eu volto com vocês pra gente tá dando sequência no nosso próximo passo. Voltando aqui agora com a nossa peça já pronta, essa parte central, né? Vou mostrar aqui pra vocês agora qual que vai ser o nosso passo. Lembra que eu disse pra vocês cortar o fio? Pois é, caso vocês queiram fazer em 2 cores, quiser fazer essa parte que a gente vai fazer agora em outra cor, essa é a hora de cortar o fio. No meu caso, eu vou dar sequência uma cor só, tá? Então, aqui, eu vou subir aqui 3 correntinhas, olha só, eu parei naquela carreira que a gente faz um leque e sem corrente nenhuma a gente faz leque dentro de leque novamente, né? Aqui eu vou fazer 3 correntes e agora eu vou trabalhar aqui na lateral do trabalho. Aqui eu vou laçar o meu fio bem nesse leque aqui, ó, onde a gente acabou de fazer ele. Eu vou laçar o meu fio e vou pegar um desses pontos altos aqui, deitado, e vou fazer um leque aqui dentro. Então, contando com as 3 correntinhas, eu já tenho um ponto alto e fiz mais um ponto alto. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, vou ficar com um leque aqui, né? Olha só. Então, eu peguei um ponto alto do leque que a gente fez aqui e fiz mais um leque aqui agora, para nossa lateral. Vou fazer aqui uma corrente, vou pular esse ponto leque aqui e venho naquela alcinha que tem aqui, ó, que a gente sempre deixou, a gente não subiu 2 correntinhas para a alcinha? Então, eu venho nela e faço aqui leques. Mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. 2 pontos altos.
duas correntes e 2 pontos altos. Faço uma correntinha só de separação, laço meu fio, vem na próxima alcinha de duas correntes. Eu sempre vou vir nessa alcinha de duas correntes, tá? Então, eu vou fazer leques desse jeito por toda a minha volta. Mas, quando eu chegar aqui, ó, naquele lugar onde a gente terminou uma parte pra gente começar a outra, eu vou voltar pra não restar nenhuma dúvida, tá? Então, eu vou fazer a minha até chegar nessa alcinha aqui e volto novamente com vocês. Aqui, cheguei bem naquela carreira que a gente iniciou, né? Vou fazer aqui, ó, uma corrente de separação. Aqui, eu tenho apenas 2 pontos altos. Eu não tenho aquela alcinha aqui de duas correntes. Então, eu vou pegar um pontinho desse daqui emprestado, né? Vou pegar ele deitadinho aqui e vou fazer um leque bem aqui. Sabendo que vai ser da mesma forma do outro lado, tá? Gente, se tiver qualquer dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá? E se você não é inscrito, já te convido a se inscrever e ativar todas as notificações. E compartilhe nas redes sociais. Não esquece de dar seu joinha aí pra mim, não, que assim você vai estar me ajudando muito, tá? Aqui, então, já fiz o meu leque, faço uma corrente de separação e aqui eu já começo novamente com as alcinhas. Então, eu vou ter a alcinha até chegar aqui na ponta. Quando eu chegar aqui na ponta, eu volto novamente para dar sequência no nosso trabalho. Então, eu vou continuar da mesma forma que eu fiz antes aqui, tá? Fiz, então, aqui toda a volta até chegar na ponta, né? Aqui é bem onde eu tenho a minha alcinha aqui de duas correntes. Então, já fiz uma correntinha de separação, laço meu fio, venho nessa alcinha aqui de duas correntes e vou fazer o meu leque. Leque igual a gente tá fazendo antes mesmo, tá? Duas correntes, mais 2 pontos altos. Aqui agora, eu vou fazer aqui uma corrente, laço meu fio e venho aqui, ó. No caso, se o seu ponto for apertado como o meu, você pode fazer aí duas correntinhas, tá? Se o seu ponto for mais largo, pode fazer só uma. Então, bem aqui, você vai fazer mais um leque, bem no centro, tá? No encontro ali, aonde a gente não deu espaço para fazer a nossa junção aqui dos dois leques. Fiz isso daqui, olha só. Vou fazer mais aqui duas correntinhas. E aqui, ó, eu venho aqui nesse ponto aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Tem só 2 pontos, mas de qualquer forma, eu vou pegar nele. E vou fazer aqui um leque. Dois pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Uma corrente de separação. Vou virar aqui para ficar mais fácil para vocês. Olha só. Então, aqui, bem no cantinho, né? Eu coloquei aqui na alcinha, na laçadinha, eu coloquei um leque, dei 2 correntes de separação. Voltando aqui com vocês, o vídeo deu um corte feio aí, porque minha câmera esquentou e parou de gravar do nada. Então, aqui, ó, bem aqui naquela alcinha, a gente fez um leque, eu dei 2 correntes de separação, bem na junção de um leque com o outro aqui, eu coloquei aqui outro leque, 2 correntes de separação e um leque aqui pegando naquele ponto alto que tava aqui. Era só 2, eu peguei um emprestado, né? Dei uma corrente de separação e venho aqui pro meu próximo, pela minha próxima alcinha aqui, ó, de 2 correntes, e vou continuar colocando leques aqui, ó, em todos. Aqui, quando chegar no meio, aqui, você vai pegar bem nesse ponto aqui, igual a gente fez do outro lado, tá? E quando chegar aqui, a gente já volta pra gente tá encerrando a nossa carreira. Eu vou fazer a minha aqui e qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, mas basta voltar o vídeo que você vai entender direitinho, tá bom? Aqui eu já cheguei no final da minha carreira e fiz da mesma forma que eu fiz lá na outra ponta e mostrei pra vocês. Um leque aqui naquelas
duas correntinhas naquela alcinha, 2 correntes de separação, um leque aqui, 2 correntes de separação e agora eu vou prender o meu fio, tá? Vou aqui naquela terceira correntinha que a gente fez para subir para dar altura de um ponto alto e venho aqui nela e prendo com um ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui pro meu próximo ponto com ponto baixíssimo e para mim chegar aqui dentro do meu espaço, eu vou colocar mais um ponto baixíssimo. Aqui dentro, eu vou subir 3 correntes. 1, 2 e 3. E aqui, ó, eu vou colocar aqui um leque. Então, aqui eu fiquei com essas 3 correntinhas valendo como um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. O leque não vai alterar, tá? Sempre leque sobre leque. Aqui eu vou fazer uma corrente, vou vir aqui, ó, nesse intervalo de um leque pro outro, venho aqui e vou pegar aqui por baixo e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma corrente de separação, laço o fio e venho pro meu leque e faço leque sobre leque. Aqui. Faço mais uma corrente, venho aqui dentro do espaço aqui e faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, venho para dentro do meu leque e faço leque sobre leque. Então, sempre vai ser assim nessa carreira, tá? Aonde tem leque, você vai colocar leque sobre leque, vai fazer uma corrente de separação, vai fazer um ponto baixo na junção de um leque para o outro, que é aquela uma correntinha que a gente fez da carreira anterior. Vou fazer isso na minha volta todinha, não tem segredo, porque aqui já tá os leques, então é só você colocar leque dentro de leque, e aí a gente já volta para tá encerrando mais essa carreira. Aqui eu já fiz toda a minha volta, terminei aqui com um ponto baixo e uma correntinha, vou vir aqui na minha terceira correntinha e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até no meio do leque. Caminhei com ponto baixíssimo. Vou colocar aqui. E aqui dentro, eu vou subir 3 correntes. E aqui, eu vou colocar 5 pontos altos dentro do leque. Não vou continuar com leque agora, tá? Vou fazer apenas 5 pontos altos aqui dentro de cada leque. Vou fazer aqui os 5 pontos e já volto. Coloquei os meus 5 pontos altos, agora vou fazer uma corrente, venho aqui em cima daquele ponto baixo que a gente colocou na carreira anterior e faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, laço meu fio, venho para dentro desse leque e vou colocar aqui 5 pontos altos. Então, toda a nossa carreira vai ser isso. 5 pontos altos dentro de cada leque, uma corrente de separação, um ponto baixo em cima do ponto baixo e mais um ponto corrente. Então, aqui eu já tenho os meus 5 pontos altos novamente, uma corrente, venho em cima do ponto baixo, faço ponto baixo novamente, uma corrente, laço meu fio e mais 5 pontos altos dentro do leque. Vou fazer isso toda a minha volta e volto novamente com vocês. Aqui, então, já fiz toda a minha volta e terminei aqui no ponto baixo e uma corrente. Vou vir aqui na terceira corrente, daquelas 3 correntinhas que a gente subiu, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu vou caminhar com ponto baixo aqui, nesse segundo ponto alto da carreira anterior, e aqui eu vou fazer o seguinte, aqui, ó, esse ponto aqui ficou com o ponto baixíssimo e fiz um ponto baixo em cima do segundo ponto e vou fazer aqui 3 correntinhas para fazer o ponto picô. Então, aqui, ó, como meu ponto é bem apertadinho, olha só, você vai pegar aqui, ó, essas 2 alcinhas e vai fazer um ponto baixo. Venho pro próximo ponto, não vai pular nenhum ponto, tá? Vou pro meu próximo ponto e faço um ponto baixo. E nesse daqui, ao invés de 3 correntes, eu vou fazer 5 correntes.
Feitas as 5 correntes, eu venho aqui nessas 2 alcinhas e faço um ponto picô. Vou pro meu próximo ponto e faço mais um ponto baixo e faço 3 correntinhas. E prendo aqui com ponto baixo, fazendo um ponto picô. E no próximo ponto, eu vou fazer somente o ponto baixo. Então, ficou assim, ó. Vai ficar um ponto com ponto baixo, um ponto baixo com picô de 3 correntes, um ponto baixo com 5 correntes para fazer o nosso picôzinho maior. No próximo ponto, um ponto baixo com 3 correntes para fazer o picô menor. Então, só esse central aqui que vai ser um picô com 5 correntes, tá? Aqui eu vou fazer uma corrente e venho aqui nesse ponto baixo e prendo novamente com ponto baixo. Faço mais uma corrente, venho aqui no próximo ponto, aqui dos 5 pontos altos, e faço aqui um ponto baixo, normal. No próximo, eu vou fazer um ponto alto, aliás, um ponto baixo, com picô de 3 correntes. Então, aqui, para mim fazer o meu picô, eu pego sempre nessas 2 alcinhas aqui, para fazer o meu ponto baixo e fechar o meu picôzinho. No próximo ponto, um ponto baixo, com um picô de 5 correntes. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Faço aqui o meu ponto baixo, prendendo o picô, e o próximo picôzinho vai ser com 3 correntes. Sempre vai ser desse jeito, essa volta todinha, tá? Seguindo esse mesmo padrão. Esse vai ficar um ponto aqui, esse um ponto, eu vou fazer ele aqui, um ponto baixo normal. Uma corrente, prendo com ponto baixo em cima do ponto baixo, uma corrente e inicio tudo novamente. Então, eu vou fazer isso em toda a minha volta e vai ficar assim, ó. E aí, eu volto com vocês pra gente estar arrematando o nosso trabalho. Segui aqui toda a volta do meu trabalho, seguindo aquele padrão que eu disse pra vocês. Agora, eu vou arrematar aqui o meu fio. Então, aqui eu já fiz o ponto baixo aqui, sozinho, sem ponto picô. Uma correntinha, venho aqui nesse ponto baixo aqui que a gente fez, faço um ponto baixo, uma correntinha e venho aqui bem no pezinho aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui dentro, puxo, faço um ponto baixíssimo e uma corrente. Vou cortar aqui o meu fio e vou estar mostrando pra vocês como que eu faço os meus arremates, tá? Então, aqui, ó, se você tiver uma agulha de tapeceiro, facilita bastante. Eu tenho, mas como tem muitas meninas que não têm, então, eu vou fazer com a minha agulha de crochê mesmo. Então, você vai caminhar aqui por alguns pontos. Lembrando que se você ainda não deixou seu joinha, deixe seu like aí pra mim, que assim você vai estar me ajudando. Se inscreva se não for inscrito aqui no canal, tá? Que aqui no canal sempre tem passo a passo de aulas aqui pra vocês. Vocês que gostam desse tipo de conteúdo. Aqui caminhei por alguns pontos, separei aqui, o meu fio é o 6. Então, separei 3 perninhas para um lado e 3 perninhas para o outro. Se você estiver usando aí o seu fio for o 8, você separa 4 perninhas para um lado e 4 para o outro, tá? Aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, em um outro ponto, laço só uma das perninhas, trago aqui e aqui, ó, eu vou dar aquele nozinho que eu falo pra vocês, que é sempre bom para emendar trabalho. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui, ó, nos cards, como eu faço a emenda dos meus fios. Gente, tá um vento aqui que talvez tá fazendo barulho no nosso vídeo, tá? Pronto, o vento parece que deu uma acalmada. Então, aqui, ó, eu pego uma das perninhas e faço o meu nozinho. Assim, ele não vai escapar. Pode dar 3 nozinhos aí, tá? Ou se você quiser, tá dando só 2 também, é seguro, tá? E aqui, eu corto bem rente aqui o meu fio. E vou tá medindo pra vocês aqui agora o nosso trabalho depois de pronto, tá? Vou esticar ele aqui na mesa pra tá medindo pra vocês. Bom, já posicionei aqui o meu centro de mesa e daquela ponta aqui, ó, dessa ponta
até essa ponta aqui, deu 80 centímetros de comprimento, tá? Então, é um tamanho ótimo para um centro de mesa. Vou colocar agora a minha fita no sentido da largura para vocês verem. Aqui, então, no sentido da largura, deu 44 centímetros, tá? Caso queira fazer maior, só aumentar a numeração do barbante. Faça no fio de numeração 8, tá? Não quer a peça simples assim, quer colocar a aplicação de flores? Também vai ficar lindo. Essa peça ficou com o total de 310 gramas no peso final dela. Eu espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tchau.